Hábitos alimentares que afetam de maneira negativa a saúde física ou mental podem caracterizar um transtorno ou distúrbio alimentar. Eles geralmente ocorrem na adolescência e começo da vida adulta, são mais frequentes em meninas e mulheres, mas também estão aumentando entre os homens. Nós convidamos Leonardo Sodré, professor da Faculdade de Medicina da UNB, para nos explicar mais sobre os transtornos alimentares. Olá, Leonardo, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Você me falou, eu falei que geralmente na adolescência e começo da idade adulta, mas você estava dizendo que às vezes até na infância já começa a aparecer alguns sintomas. Sim, sim. Na fase escolar, às vezes quando a criança já está nesse desenvolvimento em que começam a ter aspectos de uma importância de sua forma de se identificar entre o grupo, começam a surgir as primeiras questões, né, sobre o próprio corpo, sobre identificação, se é alto, se é baixo, se é gordinho, se é magro demais. Isso começa nesta fase a surgir essas questões que podem vir no futuro, dependendo de como se encaminhar, para um transtorno alimentar, inclusive. Que é a diferença entre um transtorno e o distúrbio, é que o distúrbio é um episódio e o transtorno é uma coisa que permanece? A forma de chamar o quadro são de transtornos alimentares, né? Existe uma certa diferenciação entre os grupos da anorexia nervosa e da bulimia nervosa, mas eles costumam ter similaridades, às vezes até se sobreporem nas manifestações do quadro, né? São quadros crônicos, né? E que precisam do tratamento multidisciplinar, com várias vertentes, né? Inclusive abordagens familiares, em vários aspectos, para poder ajudar a pessoa que está sofrendo desse transtorno. E os tipos de transtorno, que eu daqui a pouco vou pedir para você explicar, mas eles são bastante variados, assim. Qual é a característica em comum? A característica em comum é exatamente o aspecto em que há uma insatisfação em relação à forma do seu próprio corpo, é uma distorção da forma de se enxergar e a busca por algum tipo de modelo físico que às vezes é até inalcançável. E muito se fala às vezes sobre os padrões estéticos, o Photoshop usado nas revistas de moda, nos desfiles de moda, andaram até querendo restringir assim, modelos muito abaixo do peso. Esse tipo de coisa, de padrão estético, contribui para os transtornos alimentares? Existe um fator cultural, mesmo da própria exigência, não necessariamente algum aspecto específico, né, como uma alteração de fotografia, alguma coisa, mas no geral. A própria cultura tem uma exigência de um modelo em que as pessoas que têm corpos magros, fortes, são mais bem-sucedidas, né? E acaba havendo esta pressão ambiental e dependendo da população, da vulnerabilidade da população em questão, pode evoluir para um quadro mais grave, um quadro de transtorno, uma doença mental. E então os tipos de transtorno, né? Você já citou aí, os principais seriam então anorexia e bulimia? Sim, as grandes diferenças ficam entre anorexia e bulimia. A anorexia ela estaria mais relacionada a um comportamento de evitação do alimento, né, na busca de uma perda de peso, inclusive considerado já abaixo 15% abaixo do mínimo, né, ideal para a altura da pessoa. Em geral, são grupos que acabam passando por situações graves alimentares, do tipo desnutrição, perda de eletrólitos e tem uma certa recusa alimentar. Já o grupo da bulimia não costuma ter tanto esse aspecto
do peso em si, mas mais um medo exacerbado, um sofrimento muito grande, no medo de engordar. Então, acaba tendo comportamentos compulsivos, com muitas dietas, buscando dietas ou exercícios vigorosos para tentar não ganhar. E acaba tendo, nessa situação, acaba tendo episódios em que tem uma alimentação muito intensa. Até a origem da palavra vem disso, né? Comer um boi, né? Então, vira um momento, um episódio muito intenso de fome, em que o paciente come intensamente o máximo que der. E às vezes acompanhando com uma culpa que pode levar a comportamentos de eliminação através de indução de vômitos, ou então, às vezes, não existe esse aspecto da indução de vômito, mas existe o aspecto de uso de medicações para poder perder peso, diuréticos, laxativos, exercícios muito vigorosos e que pode também trazer vários outros problemas em si. Agora, eu vi um estudo que fazia uma certa correlação entre as pessoas com anorexia, que viriam de famílias muito autoritárias, e já pessoas com bulimia de famílias negligentes. Existem alguns estudos que sugerem algumas características presentes, não só no paciente, como da própria família. Os próprios quadros têm uma relação, inclusive, genética, né, de herdabilidade importante, a anorexia até mais do que os quadros de bulimia, e também a própria questão ambiental vai ser um marcador para o desenvolvimento da personalidade do paciente em questão, do indivíduo em questão. Mas será que é genética mesmo, assim, dos genes, ou é mais pelo ambiente familiar mesmo? A questão é que a genética é como se fosse uma vulnerabilidade que o indivíduo já tem para o desenvolvimento de alguns quadros, né? Não é que nem cor de olho, cor de cabelo, né, que vai estar determinado pela genética. Mas, além da questão ambiental, é preciso ter o indivíduo já com uma certa vulnerabilidade para desencadear algum tipo de comportamento, né? Isso em várias doenças mentais, né, como depressão, por exemplo, e também ocorre nos transtornos alimentares. E esses aspectos de cuidadores muito rígidos, muitas vezes, né, rígidos com alimentação, onde se falta também empatia, né, uma coisa de afeto nas relações, pai-filho, mãe-filho, podem ser uns agravantes para desencadear esses quadros, né? Então, acaba sendo esse aspecto importante também no desenvolvimento do quadro. E tem também a vigorexia, que também é semelhante à anorexia? Sim, seria uma variação até da própria bulimia, né? Que alguns pacientes, até por essa questão cultural, que tem se mudado um pouco o aspecto do desejo, não só de um corpo magro, mas um corpo vigoroso, muito forte, muscular, né? Musculoso. Existe os exercícios intensos e uso de medicações para esse propósito, né? E com comportamentos que muitas vezes se tornam aditivos no uso das substâncias para ganhar massa muscular, a insatisfação com o grau de ganho de musculatura, nunca está satisfeito, por mais que esteja forte, né, enorme, os braços enormes, ele está sempre a sensação de que tem que ganhar mais. E isso traz um sofrimento muito grande, porque muitas vezes começam esses quadros com pequenas dietas e de repente desencadeiam quadros que muitas vezes muito complicados e de bastante sofrimento. Agora, e quando perceber... como perceber que passou do normal, né? Uma pessoa só que faz exercício, está querendo ficar em forma, ou mesmo está fazendo uma dieta, bastante comum, muita gente faz dieta. Sim. Como que a gente percebe que passou do limite? Esse limiar é bastante individualizado, né? O grande marcador é o sofrimento que essas pessoas acabam apresentando.
esse sofrimento pode não ser vivido de forma consciente, né? Até os próprios pacientes com anorexia, eles não costumam ter tanto essa percepção, diferente dos pacientes com bulimia. Os bulímicos, eles até percebem, mas eles têm muita vergonha e não expressam isso. Mas se percebe por vários fatores, não só a questão de comorbidades, com quadros de ansiedade, de humor, mas também com uma forma de empobrecimento da vida dessa pessoa. As relações ficam mais difíceis, né? Então relações com os pais, com os cônjuges, fica muito sofrida, essa pessoa começa a não conseguir ter momentos de prazer em função do comportamento. Por exemplo, tu citaste a questão da vigorexia, pessoas que deixam de sair no final de semana porque tem que ir na academia às 6 horas da manhã de domingo, né? Enfim, vários comportamentos que a gente vai detectando e com uma avaliação clínica, muitas vezes a gente consegue perceber e ir mais a fundo desses quadros, né? E como é o tratamento? O que fazer quando se constata que realmente está patológico? O tratamento, quanto antes pudesse detectar essa alteração de comportamento é melhor, né? Como tudo na medicina, quanto antes a gente puder iniciar, né? A gente está falando aqui de quadros que começam muitas vezes ali no início da adolescência, quanto antes puder detectar melhor, né? Se os pais desses adolescentes, ou então às vezes no próprio colégio, se percebe comportamentos de risco, né, em relação à convivência com o próprio alimento, né, a gente buscando acompanhamento com profissionais ajuda. Nos quadros mais graves, é necessário muitas vezes uma equipe multiprofissional, né, com profissionais da endocrinologia, para cuidar dos vários distúrbios endocrinológicos que ocorrem, psiquiatras, psicólogos, né? Não tem uma receita de bolo e um remédio para transtorno alimentar, né? A gente busca fazer o tratamento de quadros comórbidos, às vezes tem que detectar transtornos de humor, uma depressão, transtornos de personalidade, e o tratamento psicoterápico acaba sendo muito importante no lidar com esses quadros, né? Que é comum ter essa associação, então, dos transtornos. Até porque existe no quadro dos pacientes, é muito importante no funcionamento patológico do indivíduo uma distorção da forma de conviver com o alimento, de conviver com o próprio corpo. E é necessário trabalhar essa distorção, né? Não adianta querer dar remédios que vão fazer a pessoa ficar muito alegre ou remédios que vão forçar um ganho de peso, que isso até inclusive já se viu que não funciona, né? Existe a necessidade de poder trabalhar os quadros depressivos, trabalhar essas distorções, às vezes abordagens familiares também para poder avaliar e modificar essa dinâmica familiar em relação ao convívio com essa pessoa, que acaba o transtorno alimentar sendo apenas a forma de se expressar essa doença maior, assim, tanto do indivíduo como do grupo onde ele está convivendo, né? Que seria, então, de certa forma, uma expressão da pessoa ali de, né, tá tudo difícil, mas pelo menos a minha comida eu consigo controlar. Em alguns casos sim, né? Essas questões mais da formação da personalidade, da identificação da pessoa como indivíduo, podem ter várias expressões. Nesses pacientes fica muito evidente na alimentação, né? E essa necessidade de controle, né? Como a gente estava falando na questão, não só a família muitas vezes tem essa característica meio rígida e controladora, como o próprio paciente também apresenta característica muito obsessiva, controladora, às vezes que começa a separar alimentos não em grupos, né, de proteínas, coisas saudáveis, mas sim, esse alimento é bom, esse alimento é ruim, esse é calórico, esse não é calórico. Então fica uma situação muito rígida e que fica faltando um pouco de afeto na relação do alimento, o papel do alimento no convívio social, aquela refeição em família. Não, a questão da alimentação acaba sendo tudo uma questão de controle, para controlar o peso, controlar
as relações, e a gente vai podendo ver toda essa expressão acontecendo não só na relação com o alimento, com as outras pessoas, né? Acaba sendo muito sofrido o quadro. E é por isso essa necessidade de vários profissionais, né? Nutricionista, psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, uma equipe, exercícios físicos, né? Um educador, né? Para poder organizar essa vida dessa pessoa, né? Agora, às vezes, eu já vi assim, comentários, assim, as pessoas têm um certo equívoco, assim, achando que as pessoas com anorexia não comem porque não sentem fome. Não é bem isso, né? Elas não se permitem comer. A sensação de não ter fome está geralmente mais associado com os quadros muito graves, onde já tem muita alteração endocrinológica associada ao quadro. Mas tem essa característica muito mais desse medo de engordar e essa evitação e poder controlar, que a pessoa acaba fazendo essa escolha por não comer, ou comer coisas de pouco valor nutricional. Aí ela que se exige aquilo. Se exige controlar, exatamente essa coisa, exigência acaba sendo muito mais forte do que a própria fome, né? E é só em quadros muito graves que acaba tendo a alteração dessa percepção de fome, mas em geral os quadros têm muito mais esse medo de engordar, essa necessidade de perder peso, né? De perder aquela gordurinha no joelho, coisas bem específicas, né? Que começam a não deixar satisfeito e buscar padrões muitas vezes inalcançáveis, né? De beleza, de estética, né? E padrões muito próprios também, né? Porque às vezes pessoas que já estão isso abaixo do mínimo recomendável e ainda acham que tem mais uma são padrões gordurinha. Criados na cabeça da pessoa, né? Essa que é a grande questão. Como a gente vê, menos de 15% do peso mínimo que seria o saudável para a pessoa, essa pessoa está abaixo disso, né? E ainda quer perder mais. E ainda quer perder mais, se vê gorda, se vê que alguma parte do corpo não está bem e precisa perder aquela gordurinha que encontrou, que só ela enxerga naquela parte, né? Nunca está satisfeita, né? Agora, existem casos, não sei se a frequência, mas que a pessoa realmente não consegue, acaba indo até a morte, não... São quadros graves, envolvem uma grande morbidade e mortalidade, né? E por isso esse quadro muitas vezes tem que buscar algum tipo de internação para alguma intervenção assim mais intensiva mesmo. São situações bastante graves mesmo, exatamente para chegar nesse ponto, né? São anos e anos de doença que também foram negligenciados, né? Já começaram as manifestações muito, muito antes e houve uma certa negligência, tanto por a não expressão do próprio indivíduo em relação à doença, né? Evitar falar sobre isso, ou não falar, ou às vezes não enxergar como um problema, assim como as pessoas com quem convive, né? Que não conseguem detectar, não sabem o que fazer, não sabem onde buscar ajuda. Porque as próprias pessoas devem também esconder um pouco, né? Sim, inclusive tem às vezes essas relações de infância, essas pessoas vivem com pais, mães que também são exigentes, às vezes com alimentação também, né? Então é difícil perceber o sofrimento quando aquela coisa também é vivida, né, nas outras gerações. É difícil se empatizar, né, e perceber o sofrimento emocional quando também a família vive de uma carência emocional nos vínculos entre eles, né? Agora, mas tem também os casos de sucesso, né? Claro. Como fazer para esse tratamento, essa equipe multidisciplinar, né? Para conseguir convencer a pessoa, né? Nutricionista, nutrólogo, que é importante comer também um pouquinho. Claro, é importante a gente poder, através dessa injeção de afeto nas relações que a gente vai ter que criar com o paciente, na relação do profissional com o paciente, que vamos começar a poder ouvir o que ele está pensando, como é que é a vivência dele, mais ouvir do que falar nesse primeiro momento, né? São pessoas que sofrem muito tempo com essas questões da forma de se identificar e não tem onde expressar, com quem expressar, né? Com familiares, com cônjuges, com amigos que também não conseguem conversar, né? E às vezes começa mais por ouvir do que chegar mais uma pessoa falando o que a pessoa tem que fazer ou deixar de fazer,
né? Ela viveu com essas regras, né? Pessoas querendo impor regras para esta pessoa. E a gente precisa fazer um caminho um pouco diferente, né? Reverter esse caminho, poder ouvir essa pessoa, falar como é que é essa relação com a alimentação, por que ela se angustia tanto com aquilo e poder criar com essa pessoa uma nova forma de relação, mais afetiva, menos controladora, né? E poder desenvolver outras coisas para a própria vida, né? Buscar outros meios de se relacionar de viver mesmo, né? E no caso da bulimia, por exemplo, que não é tão perigosa, eu acho que não chega ao óbito, né, quem tem, mas também, como a pessoa não fica tão magra, às vezes também é mais difícil de descobrir, né? Geralmente eles têm peso normal. Tem peso normal, mas elas pode ser um quadro tão grave quanto também, exatamente pela questão da agressividade dos episódios, tanto de provocação de vômitos, quanto a própria alimentação. Pode trazer distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos muito graves, quadros cardiovasculares muito importantes, que também podem estar associados. Muitas vezes se associam, inclusive, não só ao abuso, né, essa compulsão alimentar, mas também compulsão por bebidas alcoólicas, uso de substâncias anorexígenas, psicoestimulantes, uso de hormônios também para poder emagrecer, que acaba trazendo mais outra sobrecarga para esse sistema mental e físico do indivíduo. E também o trabalho da parte psicoterápica acaba sendo muito na mesma linha, né? Poder explorar a forma que essa pessoa desenvolveu para poder enfrentar as frustrações da vida e as frustrações com o próprio corpo e as questões em relação ao seu convívio social e poder desenhar com essa pessoa uma nova forma de se relacionar, menos agressiva para si, né? Esses dois, eu acho que são os principais transtornos, mas tem outros também que acho que têm incidência menor, pessoas que querem comer coisas que não são produtos alimentícios, transtorno obsessivo-compulsivo alimentar, tem outros também, outras... O transtorno obsessivo-compulsivo, ele tem uma certa diferença, porque no quadro... porque é mais geral no sentido das obsessões que o paciente vai apresentar. Podem ser obsessões também alimentares, mas podem estar incluídos vários outros aspectos, né? A grande questão nesse sentido é que o alimentar é uma questão humana e que pode estar presente em qualquer questão, qualquer situação do indivíduo, né? A gente pode encontrar, às vezes, pacientes com quadros depressivos graves, é que em um momento da vida a questão da alimentação se torna um pouco mais importante do que outros momentos. Não necessariamente a gente fecha um diagnóstico de transtorno alimentar, mas um aspecto alimentar está presente na vida da pessoa. Transtornos de personalidade graves que em algum momento tem uma expressão maior do sofrimento através do alimento. E enfim, como qualquer outra expressão do ser humano, a alimentação está incluída e pode ser uma forma de extravasar, vamos dizer, aquela angústia que ele está sofrendo, né? Então, e os médicos clínicos, eles devem estar sempre atentos, por exemplo, para algum sintoma desses, ver se a pessoa está precisando de alguma ajuda nessa área? Sim. Hoje em dia tem muito, inclusive acaba tem uma sobrecarga dupla no médico, porque tem a exigência do paciente que está lá na consulta buscando, às vezes ele não está buscando tratar o transtorno alimentar, está buscando a medicação para ajudar ele a seguir doente. Não só essa questão, como a própria questão cultural, que acaba sendo uma influência, né? Como você vai trabalhar uma dificuldade da relação alimentar que o paciente tem com ele mesmo, como é que eu vou falar com o paciente sobre aquela necessidade de tomar uma medicação para emagrecer ou para ficar mais forte, quando o paciente, o próprio médico liga uma TV qualquer horário do dia e está se vendendo a medicação, né,
dando um caráter de isento de risco pela questão de fitoterápicos ou coisas assim, mas toda aquela cultura de emagrecer sendo jogada de forma intensa em cima da gente 24 horas por dia. Então, seria o caso, por exemplo, uma pessoa que vai procurar um endocrinologista querendo emagrecer, mas assim, ela no fundo ela já tá, né, já tem um transtorno ali, mas Sim. quer enganar o médico ali para ele receitar mais um remédio. Sim, às vezes é mais provável que esse paciente busque por conta própria um endocrinologista, um cirurgião plástico, do que um psiquiatra. Ele não vai querer tratar o transtorno alimentar, né? Vai querer tratar vai querer seguir daquela forma doente de viver, a não ser que haja alguma coisa que seja marcante, uma separação, porque o cônjuge não aguenta mais aquela situação, né? Coisas dessa forma, assim, que possam vir a fazer com que a pessoa sinta que aquele comportamento está disfuncional e precisa ter alguma abordagem em relação àquilo, né? Leonardo, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Obrigado. Se você quiser ver de novo ou mandar o link para alguém, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer um comentário ou sugerir um assunto para o nosso programa, telefone de graça para 0800 61 2211. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.